Olá, como vai você? Cada vez melhor? Cada ano que passa, a gente trabalha amor exigente muito melhor. Deus nos quer feliz, então para isso nos oferece ferramentas para que nós possamos viver cada vez melhor. Hoje eu vou conversar com o Toninho, que é o nosso coordenador no Amor Exigente. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, Toninho. Como vai você? Cada vez melhor, Deise. Que bom, é um prazer. O Toninho, né? O nome dele, na verdade, é Antônio dos Santos Durlo, né, Toninho? Isso. Tá, mas como o Toninho já está há bastante tempo no grupo, ele coordena um grupo. Como é mesmo o nome do seu grupo, Toninho? Caminhos de Luz. Caminhos de Luz, isso. As reuniões são semanais. Fale para o nosso público que está assistindo, o local e os dias das reuniões. Então, toda segunda-feira, né, lá no salão da Igreja Santo Antônio, né, às 20 horas. Então, toda segunda-feira nós estamos lá aguardando, né, as pessoas. Ok, isso, Amor Exigente, lembrando que é grupo de apoio às famílias que têm dificuldade de educar o seu filho hoje. Nós sabemos que as diversidades são muitas e não se cria filho para viver numa redoma, nós sabemos disso. Amor Exigente, ele vem de encontro a essas famílias, para que saiba educar os filhos hoje, não faça terror das coisas, né, Toninho? Nós somos um grupo de apoio, aliados ao amor, que é a força maior, né? Que nos impulsiona a viver cada vez melhor. Então, o Amor Exigente é para isso. Ele é grupo de apoio, ele é trabalhado 12 princípios. Nós estamos, então, começando o ano. Nós vamos falar, o tema nosso de hoje, então, é sobre um desses princípios, que é raiz cultural, ou seja, raízes culturais, não é, Toninho? O que vem a ser, por que então a gente trabalha, vamos conversar um pouquinho sobre isso, por que a gente trabalha raízes culturais no Amor Exigente? As raízes culturais, vamos dizer assim, é o princípio, né, de que a gente tem que se identificar. O Amor Exigente vem nos mostrar isso. Então, o Amor Exigente pede para que a gente possa trabalhar aí, né, como a gente trabalha semanalmente, então que a gente possa, durante aí uma semana, sei lá, ou talvez um mês, a gente trabalhar as nossas raízes culturais. Primeiro, o eu, né, o individual, né, e também a gente poder trabalhar a família dentro das raízes culturais e depois dentro da sociedade. Então, são três fases aí que a gente precisa aprender. A primeira, né, sempre o eu. Certo, mas eu gostaria sim que nós dessemos uma definição assim e um objetivo pelo qual o Amor Exigente trata de raiz cultural. Qual a importância disso? O que é falado assim durante esse... Seria então um resgate do ser humano? Seria o resgate do ser humano como a sua própria identificação, né? Porque o que a gente está vendo aí acontecer é que as pessoas estão perdendo sua própria identidade, né? Então, dentro do Amor Exigente, a gente vem resgatando isso. É claro que a gente precisa de trabalhar isso dentro do Amor Exigente. Então, a gente vai procurar saber, né, por que nós somos e como que nós somos, né? Por que nós somos assim? Então, só através de algum estudo, de um acompanhamento e a gente buscar, né, saber por que nós temos alguns defeitos, né, e as qualidades principalmente, né? Então, resgatar o ser humano, porque é muito difícil você, assim, responder no ato, assim. Você faz a pergunta, né, para a pessoa, quem sou eu? Choca, muitas e muitas pessoas não param para pensar. Com certeza. Quem sou eu, não é? Então, só assim ela vai se identificar, né, procurando buscar vamos dizer assim, que raça que ela veio, de onde veio os familiares, né, por que ela é desse jeito. Então, por que as minhas ações são feitas dessa forma, né? Alguns falam muito alto, outros muito baixo, alguns falam de mais, outros de menos, por quê, né? Então, as pessoas às vezes se esquecem de se perguntar por que acontece isso. Mas tudo tem uma explicação, né? Então,
É verdade, esse né? O caminho. italiano mesmo, ele fala bem alto, né? E muitas Gesticula vezes, bastante. Então, cada um tem a sua, como se diz, a sua personalidade, mas que vem de uma raiz, né? Então, a gente tem que buscar isso para a gente realmente se identificar. Um Nicei, por exemplo, já é mais silencioso, Sim, né? com certeza, mais medita calmo, mais medita raciocina. mais. Isso, exatamente. Então, a raiz cultural é a pessoa mesmo, né? Não é o que ela faz profissionalmente, não. Independente de cor, de raça, é trabalhado, então, e muito a dignidade da pessoa humana, não é? Com Esse certeza. princípio, lembrando, ele tem um chavão que diz assim, respeitar a dignidade da pessoa humana. Uhum. É isso. Isso, dentro da ética do amor exigente, né? É o nosso primeiro princípio deste mês, vem falar sobre isso justamente. Então, é por aí, né? Por exemplo, hoje nós estamos falando de raízes culturais, nós estamos mencionando as pessoas, né, do nosso passado. Futuramente as pessoas vão falar de nós. Então, né, alguma coisa que vai sempre, como se diz, vai rolando. Então nós vamos ser as raízes culturais do futuro. E é muito importante, né, Toninho, que trabalhemos isso, porque nós vivemos num mundo de muita turbulência, né? Hoje se tem muita droga, muita corrupção, falta de respeito, não é? Agora, existem valores que não se perdem, não é? Com certeza. Hoje a gente vê assim, uma valorização muito no ter, né? E no ser, e muitas vezes no aparentar ser, né? E os valores do ser mesmo, como se diz, parece que está ficando meio de lado, mas a gente vê que o caminho não é esse. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? Fazer como prevenção, vamos dizer assim, para os nossos filhos, a gente tentar colocar isso para eles, que o ser é mais importante do que tudo, né? Está sempre em primeiro lugar. O ter faz parte da vida, mas tem que ser uma coisa justa. Fica todo mundo meio robotizado, né? Exatamente. Mecanizado, vivendo em função do tempo, né? Exatamente. Olhando para o relógio, e o dia passa rápido, as horas passam rápidas e a gente vai sendo manipulado, né? Exatamente, o individualismo, né? As pessoas querendo só para si, não importa com o próximo que está do seu lado, às vezes com problemas e precisando de ajuda, né? E a pessoa às vezes não faz nada. A competição é muito grande, né? Muito grande, muita competição, né? É o ter, né? Você sempre querer ter mais, né? Ao invés de ser mais. A busca do ter, em detrimento do ser. E o amor exigente, lembrando que o amor exigente ajuda muito as famílias que têm dependentes químicos. E as famílias que têm dependentes químicos, as pessoas, elas ficam muito doentes, né? Elas se anulam, como você mesmo disse, né, Toninho? Perde sua identidade, né? Porque vive 24 horas em função do problema da drogadicção, né? Da dependência química. E o amor exigente, ele é propício para ajudar esses tipos de problemas, não é? Por isso, é muito sábio. A raiz cultural vem resgatar aquilo que os pais têm, né? E que com essa vivência difícil de estar querendo ajudar o outro, se perdeu. Se anulou, não é, Toninho? Viver os problemas que os outros causam, né? Nós chamamos dentro do amor exigente que é a codependência, né? Você esquece de si mesmo para tentar estar resolvendo os problemas que os outros criaram e que depois não tem capacidade para resolver. E aí a pessoa acaba se esquecendo de si mesmo. A gente fala que a pessoa acaba perdendo, né, a sua própria identidade, e às vezes acaba nem sendo chamada mais pelo próprio nome, né? Chamada pela mãe de fulano, mãe de ciclano, pai de fulano, não sei mais o que. É verdade. Então, tudo isso faz com que os valores da própria pessoa vai se perdendo. Então, o amor exigente vem tentar resgatar tudo isso para a pessoa. Então, trabalhando dentro desses princípios é que a gente vai conseguindo, né, um após o outro, a resgatar tudo isso. Certo, muito bom. Então, e no amor exigente é lembrado, né, principalmente valores éticos, né? Coisa que não se tem mais na sociedade hoje, a ética, né? O respeito ao outro. Então, esse primeiro mês é esse o assunto, né, Toninho? Lá nas nossas reuniões de grupo, é batido isso, né? Porque a mudança, ela não vai acontecer do dia para a noite, não é? Não, com certeza não vai.
É só através de um trabalho bastante árduo, porque muitas vezes as pessoas chegam dentro do amor exigente já com problemas muito sérios, né? E até que a pessoa crie força para enfrentar esses problemas demora um certo tempo. Mesmo porque eu costumo dizer, né, dentro do grupo, que os problemas às vezes vêm acontecendo há anos, vêm se acumulando. E aí a pessoa quer Exatamente. que numa semana resolva todos. E não é assim que acontece. E espera, Né? às vezes, um milagre, né? Do coordenador. Exatamente. Acha que a gente vai dar uma receita lá, mas não é bem isso que a gente está lá para fazer, né? O que a gente está lá é para tentar orientar, para mostrar algum caminho, mas a pessoa é que tem que trabalhar aquilo, tem que partir dela a vontade de vencer aquele problema ou desistir do problema e continuar vivendo aquela vidinha, né, de acomodação, né, de sofrimento e assim por diante. E falando sério para você, né, que está aí muitas vezes aí, né, tentando lidar com esse problema sozinho, junte-se a nós, participe de um grupo do Amor Exigente, é gratuito, nós estamos lá exercendo um serviço de cidadania para as pessoas, né, agindo na sociedade sem interesses próprios. O programa do Amor Exigente, ele é próprio para ajudar o outro, né? E todo voluntário, né, Toninho? A gente não ganha para participar de Amor Exigente, a gente ganha sim, ganha alegria, né, fé, força, né, sabendo que as coisas nada acontecem por acaso na nossa vida, não é mesmo? Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente vai dar alguma palestra, alguma coisa, né, é que o grande pagamento que a gente recebe pelo nosso trabalho espontâneo, por amor ao próximo, é ver o sorriso no próprio rosto deles. Aquilo é a nossa felicidade, né? Ver que a pessoa está realmente levando a sério aquilo que a gente está falando ali, né? Está colocando em prática o programa, a proposta, né, da qualidade de vida do amor exigente. E isso é que é muito importante. A gente se sente feliz por ver as pessoas felizes, né? Isso sabendo mesmo. que ela está crescendo, que ela está, como se diz, está sendo melhor, né, no seu dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito e assim, gratificante. o nosso líder, né, Padre Haroldo, ele diz sempre assim, posso dormir sossegado porque pude ajudar, né, uma pessoa que seja, né? Durmo sossegado porque fiz o bem para alguém, né? É assim o nosso propósito dentro do Amor Exigente. Toninho, nós vamos continuar conversando e você aguarde, nós voltaremos num instante. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta eu converso com o Toninho, que ele participa no grupo Caminhos de Luz. Ele coordena esse grupo Caminhos de Luz aqui em Maringá. Nós estamos falando sobre raízes culturais, né, Toninho? Raízes culturais, então, já vimos a importância deste princípio na vida das famílias, na nossa vida. E o amor exigente, como ele é bem estruturado, né, a proposta trabalha qualidade de vida, prevenção, recuperação, né, e convivência na sociedade, vamos dizer assim. Uhum. A proposta, então, do amor exigente, como que é trabalhada, né, diante dessa busca, dessa mudança? Como que é trabalhado o princípio raiz cultural? Bom, a gente trabalha, vamos dizer assim, semanalmente, né, dentro da proposta, aquilo que a gente já falou no início, mas vamos recapitular, né, o indivíduo eu é o principal ponto de partida, né, onde a gente pode começar as mudanças através de nós. É lógico que temos que querer essa mudança para que elas possam acontecer, né? E dentro da família. O grupo incentiva para isso, né, Toninho? Com certeza. A gente está lá para dar força, né? É justamente Vamos onde lá, o grupo né? entra, né? É o incentivo para você não perder as esperanças, né? Estar sempre pronto, né? É lógico que a gente nunca está preparado para algumas coisas que às vezes acontecem na nossa vida, mas a gente tem que estar forte, né? Para que a gente possa resistir àquele momento inicial. Depois começar a trabalhar dentro dessa proposta que com certeza então esse esse próprio resgate do eu, que é trabalhado na primeira semana, então, né? Que você disse, Isso. ele é dividido em 4, né? Isso. Então, retomando, na primeira semana, o resgate do eu. Do eu. Quem sou eu? Exatamente. O que eu trouxe de bom, o que eu trouxe de ruim lá dos meus familiares, né? Exatamente. Então, vou me descobrindo. A segunda semana, então... Então, aí dentro da família, né, com o outro, né, nós vamos trabalhar
aquilo que a gente vai percebendo que não está indo pelo caminho certo, né? Da mesma forma que a gente trabalha o eu, o outro é muito importante para nós, né? Fazendo com que ele possa assim ter um caminho onde que ele possa, como se diz, entrar nos eixos, né? E fazer com que as coisas caminhem sempre pelo lado certo. Não seria assim, resgatar a raiz cultural do outro? Eu entendo assim, que é um resgate do conhecimento das diferenças, não é? Sim, porque... Até mesmo entre um casal, por exemplo? Sim, existe assim, as diferenças de raízes culturais, ela começa a ser percebida dentro do início do casamento, né? Porque assim, vamos dizer, se junta duas raízes culturais ali. E se não houver um entendimento, se não houver uma grande participação dos dois, né, ali nesse casamento, a pessoa não ter a capacidade de ceder em algumas coisas, né, que com certeza ela vai ceder um pouquinho, vai ganhar muito mais em troca, com certeza as coisas não vão caminhar bem. Então, assim, em relação a outra pessoa, dentro do casamento, realmente esse choque de raízes culturais faz com que vai acontecer alguns desentendimentos, algumas coisas, porque cada um, né, vem de uma família, vem de uma criação diferente, e isso vai fazer com que há choques, né? Não há uma grande aceitação, mas a gente tem que ter, como se diz, o entendimento e a sabedoria para tentar entender essas coisas. Senão, como se diz, as coisas não vão caminhar muito bem. Mas a gente precisa estar sempre respeitando a raiz cultural do outro. Exatamente. E lá tem a oportunidade, né? Na segunda semana, que nem no primeiro mês do ano, né? Dentro do Amor Exigente, na segunda semana a gente fala sobre isso, sim, né? E na terceira semana, né? Vamos para a terceira semana, como é que é tratado raízes culturais? Então aí já muda um pouco, né? Nós vamos tratar as raízes culturais dentro da sociedade. Aí já se mistura muitas raízes culturais, vamos dizer assim, né? Porque, vamos dizer, os nossos filhos já vão para a escola e ali tem o professor, é uma raiz cultural, vamos dizer assim, totalmente diferente da nossa, e aí, né, vai começando, como se diz, ficando mais difícil, o que a gente tem que pedir, né, é a compreensão, né, e que haja o respeito pela raiz cultural do outro, né, isso que a gente fala sempre. E assim, como você falou aí da sociedade, eu lembrei de um exemplo muito que pode acontecer e acontece muito. Hoje as pessoas estão indo muito para o exterior, né? E lá é uma outra cultura. Com certeza. Né? E chegando lá se depara com uma raiz cultural totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Né? Quantos vieram de lá e vêm contando, né, dos costumes, das maneiras. É importante saber que existe isso, né? Porque em todos os lugares tem os bons costumes, né, e os maus costumes. Então, é lógico que a gente vai elogiar o que é bom, né, e sempre fazer alguma crítica sobre aquilo que a gente não concorda, mas nem sempre o que a gente não concorda é errado. Talvez para aquela localidade, para aquela cultura, né, para aquelas raízes lá, está no caminho certo. E aí a questão do respeito. Né? Então, a raiz cultural na sociedade é visto isso, né? Visto isso. Que temos diversas misturas, principalmente isso. O Brasil, né? Que se traz muitas de origens, né? A formação nossa, é enorme. A variedade é enorme de povos. E na quarta semana, então, o que é tratado dentro da raiz cultural? Então, na quarta semana a gente trabalha sempre o princípio ético, né? E esse primeiro princípio ético nosso é onde fala, né, do respeito à dignidade do ser humano, né? Onde as suas qualidades sempre é maior que os seus defeitos, né? E a gente não tem o direito de estar julgando os defeitos dos outros ou apontando, né? Quem de nós, né, que não tem nossos defeitos. Então, que atire a primeira pedra, né? Isso é bíblico, né? Por que ficamos apontando os dos outros? Quem não tem defeito, que atire a primeira pedra, né? Quem não tenha pecado, né? É até bíblico. Então, verdade. Você respeitar a dignidade do outro é você respeitar por completo, né? Não é dizer assim, não, mas eu nunca fiz nada de mal para ele, tá? Mas que ele não tivesse visto. Mas, né? E que ele não viu, né? Vai se saber. Então a gente tem que estar sempre
como se diz, nos vigiando para que isso não aconteça com a gente, né? E a gente tentar passar isso, né, para os nossos filhos, né, para aqueles que vão vir depois, que o respeito tem que estar sempre em primeiro lugar. Ética, né? Independente do que possa acontecer, do que é, o que não é, entendeu? O ser humano, ele é sempre maior, né, do que todos os defeitos. É muito lindo isso, né? E essa frase, né? Devia estar bem em letras, né? Garrafais enormes, assim, dentro da nossa casa, dentro das repartições, né? Em todos os locais, né? O ser humano, ele é maior do que a soma dos seus defeitos. Com certeza. Né? Isso é magnífico, né? Não importa o que ele seja, né? Ele pode ser alguém que esteja jogado na rua, mas ele tem as suas qualidades. E com certeza uma qualidade pode cobrir todos os defeitos que ele tem. É isso que o ser tem dentro de si de bom, né? E que ele pode, sei lá, se ele já passou para uma pessoa isso de bom que ele tem, né? Então isso já, vamos dizer assim, é algo que engrandece o ser humano. Esse é o verdadeiro resgate, né? Com certeza. Porque acontece muito, né, esses contratempos, né? Que eu digo que o álcool, as drogas, o indivíduo não nasceu com isso, né? Deus nos fez tão perfeitos, né? Semelhantes, né? A sua imagem Com e certeza. semelhança, né? Deus fez nós nascermos assim, né? Com talento, com dons, com inteligência, né? O que acontece são esses atrapalhos, né? Que a pessoa tem, ela tem livre-arbítrio, né? Para escolher. Mas o que causa são essas interferências na vida da pessoa e que precisa, ela é merecedora de uma nova oportunidade, né? Porque assim, né, Deise, a gente ouve nos grupos, né, já com o tempo de amor exigente, o que a gente vê bastante assim, você falou agora, né, que ninguém nasce com o defeito, isso vai acontecendo, e a gente nunca ouviu uma mãe falar assim, olha, meu filho usa droga porque ele gosta e porque ele quer, né? O que a gente ouve uma mãe ou um pai falando é muito pelo contrário, olha, meu filho, ele diz que ele não quer, mas ele não consegue, então isso aí é uma coisa que ele não nasceu com ele, mas, né, de tanto usar, foi se acostumando. Exatamente. Né? Aí criou-se o vício. O que eles querem, na verdade, é sair disso, mas eles são impossibilitados pelas suas próprias, né, forças e assim por diante. E aí nós vamos, então, dar forças para essa familiar, para essa família, né, para essa sociedade, que podemos, sim, fazer algo em torno disso, né? Estando cada vez melhor, porque um doente não ajuda o outro, e nós, né, uma vez melhorzinhos, podemos então até, né, fazer um trabalho dentro do amor exigente de resgate do outro. Com certeza. Então, Toninho, para definir então, para a gente finalizar, o que nós, assim, na sua experiência de tempo de amor exigente, né, o que nós podemos fazer para contribuir então que a vida familiar ela seja mais leve, mais alegre, para a gente finalizar aqui nesse nosso assunto de hoje? Qual a dica que você dá? Olha, Deise, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho a minha esposa, tenho 3 filhos, né, 2 filhas casadas já. E, assim, na minha concepção, não existe nada que paga um momento estar todos reunidos. Né? Então, a grande importância é você realmente conseguir reunir todas as pessoas da sua família, né, num âmbito alegre, né, de bastante harmonia. Isso é que é a gratificação, né, pela nossa criação, pela educação que a gente deu. Então, eu falo sempre, né, que não existe dinheiro que pague, né, um momento de estar todos juntos reunidos, seja num almoço, numa festa, em qualquer lugar que a gente esteja, né, todos em harmonia, conversando, às vezes falando besteira, como se diz, Sim, né, mas é um momento parte. de descontração, onde a gente está ali junto, né, e inclusive nesse final de semana a gente estava lá em casa, estavam todos os meus filhos, os meus 2 genros e a namorada do meu filho, e a gente almoçou e tal, depois a gente sentado na mesa mesmo, a gente estava falando, e eles estavam comentando de quando as minhas filhas e meu filho, falando de quando eles eram pequenos, né, as artes que eles aprontavam, né, mas como eu trabalhava, então eu não via, como se diz, às vezes muitas coisas que eles falam hoje eu não tive participação porque eu não estava presente,
mas eles falam hoje, né? Então, que coisa boa, né? As brigas que eles tinham, né? Mas assim, quando eu estava em casa, eles já sabiam como que eu era, né? Que eu era a minha esposa, ela já deixava um pouco à vontade e tal, mas eu era Você mais, viu? mais firme. Então, nosso tempo está finalizando, só para a gente, eu entendi bem o que você colocou. A importância do momento em família, né? Com certeza. Isso é um resgate, então, da raiz cultural. Com certeza. Né? Que você aprendeu dentro do amor exigente. E esses momentos é que a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa daquilo que a gente vivenciou lá, né? Quando a gente era pequeno também, a educação que a gente teve, a apresentação, né? Das experiências dos nossos pais. Então a gente tem esses momentos. Dani, é muito bom isso, viu? Foi muito bom tê-lo aqui com a gente e eu espero e contribuo para que essa obra cresça também, que eu acho que é o objetivo seu também. Com certeza. E que Deus abençoe nesse trabalho, você, sua família, tá? Amém. Tudo de bom. Espero tê-lo aqui novamente para contribuir no Amor Exigente. Obrigada pela sua presença. E você também, conheça um grupo do Amor Exigente, a nossa associação AMAEX. O telefone é 3262-2596. Venha você também fazer parte dessa obra de Deus. E conte conosco, nós contamos com você também.